Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Queria te convidar a abrir a sua palavra no livro de Cânticos, capítulo 2, verso 8. Você viu aí também a campanha do agasalho, da roupa, né, do cobertor, já foi distribuído uma parte. Nós também, o principal da igreja, na minha visão, é ajudar o necessitado, né, levar a palavra, mas também abençoar. Então, dar comida ao que tem fome, dar roupa ao que está nu, visitar o que está doente, está preso. É só você trazer domingo que vem, não é isso? E colocar ali, ou entregar para o pessoal da Samaritana. Tá? Vai ser bem distribuído. Pastor, eu quero ir com eles. Pode ir, não tem problema nenhum, é só falar e ajudar, né? Mas precisamos abençoar essas pessoas que estão em situação de rua, ou que tem até uma casinha, mas não tem condição de comprar um bom cobertor, de comprar uma agasalha, aquela roupa. Você tem 10 blusas de frio, né? Não precisa disso tudo. Doa em nome de Jesus. Pode falar amém para isso também? Amém. Jesus, né, que mandou. Cânticos 2:8. Ouvi, é a voz do meu amado que chama. Vede, aí vem ele, galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Deus fala conosco, edifica nossa alma, nosso espírito, nosso entendimento. Enche-nos da tua sabedoria e glorifica teu nome na tua palavra. Que a tua palavra venha dar pão ao que tem fome e semente ao semeador, em nome de Jesus. O tema dessa noite, para quem gosta de anotar: a oportunidade de ouro, a voz do meu amado. Diga: a minha oportunidade de ouro, a voz do meu amado. Se tem uma oportunidade de ouro, valiosa, extraordinária e única, é ouvir a voz do chamado de Jesus, é ouvir a voz que ecoa da cruz, não só na terra, mas na eternidade, transcende toda a estratosfera. A oportunidade de ouvir o meu amado. Nós sabemos que o livro de Cânticos, por mais que alguns forcem a barra nele, ele é uma história de Salomão e a Salamita. Obrigado. Estava vendo se vocês lêem Bíblia, vocês leem. Sulamita. A gente vai ficando velho e vai tendo trava-língua. Sulamita. Sabemos que é do casal, mas algumas partes é possível fazer uma analogia, uma expressão da relação igreja e Cristo. Não todo o livro. Não todo o livro. Esse é um dos poucos versículos, porque o livro de Cântico, ele é uma rica expressão poética do amor de um casal na terra, Sulamita e Salomão. Mas também tem esses trechos que, como uma alegoria, traz o relacionamento, submete o relacionamento de Deus e seu povo. É uma alegoria, uma forma de expressar, uma forma de comparar, de usar um texto para reverenciar. Então não quer dizer que é, mas dá para usar. E esse cântico no capítulo 2, versículo 8, ele evoca, ele traz, ele revela uma imagem vibrante, cheia de movimento e comunhão. Ela é vibrante, ela é cheia de movimento e ela traz comunhão, onde o amado declara está vindo, e ele não está vindo de qualquer forma. O amado está vindo, ou já veio, com entusiasmo e determinação. Nesse caso estava vindo, ela sentia, ela via que Salomão estava vindo, com entusiasmo, com determinação, com vontade, com alegria, como quem quer ir, como quem quer vencer para chegar, como quem quer superar para estar com outra pessoa. Essa mensagem, sem sombra de dúvida, ela se aplica à nossa vida espiritual cotidiana, à nossa vida espiritual hoje, tranquilamente. Então, queridos,
Eu te convido para a jornada de hoje. Essa jornada nós vamos explorar, entender, compreender, visualizar o significado do que traz esse versículo, a riqueza à luz das Escrituras, a oportunidade única de ouro que Deus nos dá. Também nos convida nessa jornada a refletir sobre o amor, sobre a proximidade, sobre a ação de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Primeira coisa, a voz do amado. Diga comigo, a voz do meu amado. Quando eu falo a voz do meu amado, naturalmente eu estou refletindo nós como igreja e Cristo como noivo. Igreja como noiva, Cristo como noivo. Ele como o nosso Senhor, o nosso amado. Então a parte A do versículo que nós lemos, do capítulo 2, versículo 8, a parte A diz, ouvir. Ela não está mandando ouvir, ela disse que ouviu. Eu ouvi, é a voz do meu amado que chama. Ela não ouviu qualquer voz, ela não ouviu a voz de um estranho, ela não ouviu a voz de um parente, de um amigo mortal, ela ouviu a voz do seu amado, ouviu a voz daquele que o coração ansiava, o amor da sua vida, a expectativa presente e futura. A frase inicial é ouvir a voz do meu amado que chama. Ouvir a voz do meu amado que chama. Isso aponta, queridos, nessa noite para a importância de entendermos, ouvirmos e principalmente reconhecermos e diferenciarmos a voz do nosso noivo, a voz de Jesus, a voz do Messias, a voz que clama, a voz que na cruz ecoa sobre a nossa vida de eternidade a eternidade. Pedro, ao responder Jesus, ele diz: para onde iremos, mestre? Para onde vagaremos? Que lugar podemos estar? Com quem mais estaremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Ouvir a voz do noivo é se abrir para o único que gerou, que é a própria palavra, o verbo vivo encarnado, hoje ressuscitado, que pode transformar de verdade. Não é uma simples psicologia, com todo respeito, não é uma simples ação de um coach, com todo respeito, é claro, não é uma simples liberação, é de um momento extraordinário, não. Ouvir a voz do noivo é muito mais relevante, transformador e gerador do que podemos imaginar. Às vezes nós ouvimos muitas vozes, e ao não discernir a voz do meu amado, porque ela discerniu, eu ouvi a voz do meu amado. Gostamos de falar do fim dos tempos, dos sinais. Toda vez que Israel resolve destruir algum lugar, é o fim do tempo, é Apocalipse. Gostamos de falar tudo isso. Mas se tem uma coisa que nós deveríamos ouvir mais do que tudo, é a voz do Senhor. É a voz do nosso noivo. É a manifestação da comunhão e do amor. Então quando Deus chama para ouvir a voz de Jesus, Ele está chamando com amor e urgência. Se é o fim do mundo agora ou não, eu não sei. Na verdade, semana passada eu acabei de visitar o fim do mundo, lá em Ushuaia. Tem as plaquinhas, tem tudo lá, fim do mundo, fim do mundo. Pensei, minha mulher me ama, foi comigo até o fim do mundo. Mas se for acontecer agora, o arrebatamento, a volta, seja o que for, apesar que só tocou 3 trombetas até agora, talvez, não dá para confirmar ainda, mas assim, queridos, eu preciso ouvir a voz, não é o dia que Ele chamar no arrebatamento, é agora, é a manifestação do amor de Deus. Deus tem urgência. A terra está degradando, a terra está acabando, o povo está enlouquecendo, os púlpitos estão cheios de falso mestre, falsos apóstolos e falsos pastores. Isso é um dos grandes sinais dos fins do tempo. O povo só preocupa com guerra, com Israel para cá, Israel para lá, os crentes judeus. Não
não preocupa, porque ele diz que nos fins dos tempos o amor se esfriaria. Irmão, está difícil de achar amor. Sim ou não? Está difícil de achar amor. Esse é um sinal grande. O outro é os falsos mestres, pastores, apóstolos, que viriam e já estão só entre nós para enganar o nosso ouvido, para trazer a palavra de Deus distorcida, para paparicar, para criar eventos, momentos, para criar palcos e trazer a multidão ao engano. Eu preciso mais do que nunca ouvir a voz do meu amado, e a voz do amado verdadeira, para quem é a sua noiva, ela estremece o meu ser, ela acelera o coração, ela acalma a nossa alma. Ouvir é a voz do meu amado que chama. Deus nos chama com essa urgência. No contexto desse livro de Cânticos, a voz do amado, ela diz sobre intimidade. Se uma pessoa grita lá de fora na rua, você tem uma casa murada, ô Judá, ele não sabe quem é, não tem intimidade, sim ou não? Mas se passa a amada dele lá de fora e fala baixinho, Judá, ele já sabe lá fora. O coração já acelera. Judá, me ajuda aí. O coração acelera, o fígado trabalha, o pulmão fica sem ar, e ele corre para abrir a porta para a sua amada e diz: como foi o faturamento do salão? Foi bom? Judá e todos nós reverenciamos a voz de quem amamos, conhecemos, sabemos identificar. Então, queridos, no contexto do livro, ouvir a voz é proximidade. No plano espiritual, assim como o amado chama sua amada, Deus nos chama. No plano espiritual é um convite para estarmos ligados, atentos, despertados para ouvir todos os dias a voz de Deus. Tem gente que acha que basta ouvir a voz de Jesus quando o Espírito Santo convence do pecado, juízo e justiça, só para ser salvo. Não, a voz de Deus tem que ser ouvida todos os dias. Lembra de Samuel? Samuel, levanta. Samuel não entendia ainda, naturalmente, jovem. Ele vai até o profeta que conhecia a voz do amado e diz: olha, é Deus, volta para lá. Quando ele chamar, ouvir a voz do meu amado no plano espiritual é Cristo nos chamando todos os momentos. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus diz às igrejas: eis que estou à porta. Hoje era umas 5:30 da tarde, eu estava preparando a palavra, orando, preparando a palavra, tocou o interfone. A Daniela estava buscando Jesus em revelação, a Raiz estava estudando. Eu parei a palavra e fui lá. Quando eu abri o portão, não tinha ninguém. Aí eu vi 2 meninos pequenos lá na esquina, na ruazinha. Falei: Deus, eu não posso julgar, mas eu acho. Falei. Fechei o portão e voltei. Muitas vozes batem na porta do seu e do meu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém, ou seja, está em aberto, ele bate, ouvir a minha voz, isso me impressiona. Ele não diz que gritou, ele não diz que chamou, ele diz que bateu. Pega essa, ele diz: bati na porta. Se alguém ouvir a minha voz, como? Ele não chamou, ele não gritou, ele bateu a porta. Ele não chamou ninguém, ele só bateu.
Essa é a diferença dos escolhidos, quando o Espírito os convence e eles ouvem, ainda que não foi em voz audível, mas a presença dEle, na palavra dEle, é a palavra falada a nós. Eis que estou à porta e bato. Se o Senhor ouvir minha voz, não é para qualquer um, porque Ele diz: muitos ouvem, mas eu endureço os seus ouvidos e eles não entendem. Eu te pergunto, nós estamos ouvindo quando Ele bate ao nosso coração? Quando eu bato, se alguém ouvir a minha voz, então como que eu ouvi a voz dEle se Ele não está falando? Ele fala, Jesus fala por meio da sua palavra. Eu preguei aqui ontem na estação de oração sobre as grandes conquistas da fé, e Deus discerniu versículos de uma forma extraordinária, que até me surpreendeu. Como sempre Ele surpreende. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não verá a Deus. Mas a fé vem pelo e ouvirá. Não tem outro caminho, não tem outra condição. Fica aí vendo pregador que fala de Coca-Cola, de Pepsi, pregador que fala tudo menos a palavra. Continua batendo na porta, mas não ouvimos. Ouvir é ouvir a palavra. Essa palavra fala até com a boca fechada, basta ler. É a palavra que corta mais do que uma espada de dois gumes. É a única na atmosfera celestial e terrena que separa juntas e medulas, separa espírito e alma, separa nós, tudo nosso, para que penetre a verdade de Cristo como ela é. Não existe outro livro, não existe outro pregador, não existe outra voz. Ele bate, mas Ele fala pela palavra. No princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele é o verbo, a palavra expressada, a palavra falada, a palavra lida. Como podemos ser escolhidos se não lemos a Bíblia? Abre a porta do seu coração para a palavra de Deus. É a voz do amado. Ele também fala por circunstâncias adversas. Ele também fala pelo Espírito Santo. Tem que ter sensibilidade. Ouvir menos palavras de homens e ouvir mais a voz do glorioso Espírito Santo que habita dentro de nós. As igrejas hoje falam um pouco do Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo é só loucura, reteté. Não, não é só isso não. Isso é um mindinzinho, porqueirinha. Então ele diz: aquele que ouvir minha voz enquanto eu bato e abrirá. Irmão, não adianta você ir em 50 igrejas, em 50 congressos por ano, viajar para ver os famosos. Não adianta, irmão, você ficar lendo a Bíblia. Não adianta você vir no culto se você não abre o bendito coração. Tanto é que a Bíblia diz: vocês me adoram com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Abrir a porta é do coração. Não adianta, eu preciso abrir a porta, dizer: Deus, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero compreender, eu quero afirmar esta palavra. Aí ele diz então: se você ouvir quando eu bato, que é uma coisa diferente, se você abrir a porta do seu coração, eu entro na sua casa, eu cearei com você e você comigo. Por isso que você vem, ou eu, ou muitos de nós, ou muitas pessoas vão a 200 cultos fazendo: não senti nada, não senti nada, coração fechado. Se hoje ouve a voz do seu amado, Deus ainda está clamando: enquanto há tempo, ouça a voz do meu amado. Deus disse: esse é meu filho amado, ouve tudo que ele disser, obedeça a ele. Jesus falou: olha, queridões e queridonas,
se você ouvir a minha palavra, mas muito mais, se você guardar a minha palavra, então eu e meu papai viremos e faremos morada aí dentro. É tão forte ouvir a voz do amado e praticar isso, que ele habita, isso é a palavra. Tem alguém comigo? Precisamos afinar os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz e o chamado do amado em nossas vidas. Eu te faço uma pergunta reflexiva: nós estamos atentos à voz de Deus mesmo? Ou estamos distraídos com as preocupações? Chegamos no culto, a cabeça está nas contas de amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã? O que é que eu fiz ontem? O que é que vai ser a viagem? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo? O que tem tampado o nosso ouvido espiritual? O que tem impedido a voz do nosso amado de entrar no ponto de atingir a alma e o espírito? Será que não estamos ouvindo por causa dos nossos planos pessoais, os nossos projetos, o nosso ego? João 10, 27, Evangelho de João capítulo 10, versículo 27. João, iluminado pelo Espírito do Senhor, escreve: as minhas ovelhas. Olha que coisa linda. Ele não quer mexer no aprisco de ninguém. Jesus é top. Ele não quer bode, não vem buscar carneiro. O amado fala às ovelhas, porque o amado também se chama pastor dos pastores. Estamos falando de ouvir o amado, e ele fala: olha, as minhas ovelhas. Não é as ovelhas do Manuel, não é as ovelhas do João, não é as ovelhas, é as ovelhas de Jesus. Elas ouvem. Ele está dizendo que bateu na porta e elas ouvem. Ouve o quê? Boas pregações, ouve grandes homens, ouve a si mesmo, ouve, não, ouve a minha voz. Ele está dizendo nesse versículo: há um diferencial, há um discernimento, há uma separação de vozes de sabedoria humana e a minha voz, a voz dele, Jesus. Elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Então a brincadeira não é só ouvir a voz, a brincadeira não é só ouvir, elas me seguem, porque quem ouve de verdade não tem mimimi, não tem preguiça gospel, não tem frieza, não é desigrejado. Quem ouve a voz, segue. Ele, o próprio Cristo, diz: você quer me seguir? Ei, você quer me seguir no caminho até o Pai, que só eu conheço? Comece a achar que você não é nada e se negue. Negue a tua vontade, negue a tua querer, negue o teu desejo errado, negue o seu tempo, negue o seu dinheiro e siga-me. Mas antes de me seguir, ainda tome a sua cruz. Essa voz é dura, mas é a voz que salva. Essa voz é dura, mas é a voz que cura. Essa voz é dura, mas é a voz que liberta. Essa voz é dura, mas é a voz que te ama. E essa voz corrige ao filho que ama. Eu ouvi a voz do meu amado, a Sulamita disse. Devemos responder à voz de Jesus com fé, com alegria e com renúncia. Não tem outra forma, é o que ele chama. Negue-se, renúncia. Tome a sua cruz, crê. Siga-me com alegria. Tem alguém aí? Assim, queridos, como a amada se prepara para receber o amado no texto, a nossa resposta à voz do mestre tem que ser de ação e entrega ao chamado divino. É mais do que frequentar um culto, é se entregar. Quando Deus nos chama e a gente tem que renunciar tempo dos filhos, não todo o tempo, mas uma parte,
tempo de descanso, tempo de uma viagem, não todas, mas algumas, quando Ele te chama, quando Ele abre a oportunidade, você vai ouvir vozes humanas. E as vozes humanas vão dizer: não vai não, não é hora não, vai cuidar da sua casa, da sua família. O que adianta a sentinela vigiar, você cuidar, se Deus não cuida? Deus escancara o seu chamado, Deus escancara a oportunidade de você pôr Ele em prática, e você foge. Ei, está sentado no banco há quanto tempo? Ei, abriu uma porta de pregação e não quis. Ei, abriu uma porta de evangelismo e não quis. O que é que você está fazendo, irmão? Quem ouve a voz, obedece. E a voz diz o seguinte: ide e dai frutos, e frutos que permaneçam. Amém, diz amém, é duro, mas diz amém porque é duro também. A Bíblia ainda diz: não se apresente diante de Deus com as mãos. Não está falando de dinheiro não, tá? Não, frutos. Frutos. Se eu não estou dando fruto, eu não ouvi a voz, eu ouvi a voz errada. Pode ter certeza disso. Se eu não renuncio a favor de Deus, eu escutei a voz errada. Pastor, o senhor está brabo? Não, irmão, estou doido para te abraçar e chorar junto. Chorei hoje que no louvor igual um menino. Hebreus capítulo 12, versículo 1, 2 diz, coisa mais linda. Eu amo Hebreus, que acho que o apóstolo Paulo escreveu aos judeus, que serve para nós em muitas coisas. Ele diz: portanto, também nós, ele está falando das ovelhas que ouviram a voz, dos salvos, dos escolhidos, considerando, o que é considerar? Meditar, olhar, ver como é considerar, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Há divergências teológicas, mas com certeza as testemunhas são aqueles que estão nos céus, é Deus, Jesus, Espírito Santo, quem mais estiver lá com Ele. Então nós estamos rodeados de muitas testemunhas. Então quando eu ouço a voz, as testemunhas começam a me olhar, porque o Espírito me convenceu, como escolhido eu já confessei Jesus, e Ele diz: olha, desembaracemo-nos, é deixar para trás, irmão, é largar, é cortar, é quebrar, de tudo que nos atrapalha. Não sou eu, a voz está dizendo: deixa tudo que te atrapalha. Porque a mesma voz diz: tudo que poderia me atrapalhar para te alcançar e perdoar, eu venci, eu enfrentei, é o que Jesus fala. E ele diz de forma tão bacana, o apóstolo Paulo nos Hebreus, que ele diz: desembaraça de tudo que te atrapalha. Irmão, o que está te atrapalhando? Irmão? Tem crente que é assim, 2, 3 anos sofrendo, 5 anos, a gente ora, todo mundo ora, uma loucura, aí o crente começa a ganhar dinheiro, começa a dar bem, irmão, mas desaparece da igreja. É incrível. Arranja tanto trem para embaraçar o caminho. Não quer dizer que você não pode usufruir do que Deus te dá, mas tem que achar o equilíbrio. Mas some que some, começa a construir, começa isso, começa aquilo, mas embaraça ele tudo. E ele diz também: e desembaraça do pecado que nos envolve. Aí, queridos, quando você ouve a voz, você tira tudo que te desembaraça. Paulo fala isso primeiro. Você tira o pecado que te envolveu. Ele diz: então agora corramos. Querido, acelera. Fala com a pessoa do seu lado: acelera. Fala com ela assim: põe o pé no acelerador espiritual. Coloca o pé no fundo do acelerador de servir. Fala aí, cutuca aí. Uns casal aí que não tem coragem de falar não, porque deve ser os dois, aí não é você, não é você, é nós dois. Desembaraça, corra com perseverança, ou seja, sem desistir, a corrida que está proposta. O problema de ouvir a voz verdadeira de Jesus é que Ele sempre propõe algo para a nossa vida. Toma a cruz e siga-me, renuncie a tudo. Sirva ao próximo, ame o próximo, cuide do que está hospitalizado, visite o que está preso, dá cobertor, dá comida, dá vestir, porque tem fome, tem frio.
corre o que está proposto. Aí o que é mais gostoso para quem ouve a voz do amado? Olhando fixamente. Irmão, pelo amor de Deus, o que é olhar fixamente? É não tirar o olho. Se a gente olha fixamente, aí o pastor caiu, você não vai cair junto, você vai ficar firme. O irmão caiu, o irmão te ofendeu, o irmão não te cumprimentou na igreja, ninguém te ligou da igreja, ninguém te convidou. Você está olhando para quem? Fixa. De que forma? Fixa. Nada abala quem ouve a voz de verdade, constantemente. E ele diz: fixamente para o autor é... Ah, como ele é detalhista. O que é consumar? Eu pesquisei, é levar a termo alguma coisa, é concluir, é coroar, é arrematar, queridos. Ele está dizendo que ele é o autor da fé, ou seja, ele gera a fé em nós. Por isso ele diz para os apóstolos: não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi vocês. Por isso é o Espírito Santo que convence do pecado, juízo e justiça. Irmão, me dá mais um pouquinho de ar aqui em mim, senão eu já perdi uns 2 quilos, que eu estou suando. Não sei porque eu vim com essa camisa de flanela. Ele diz, é levar a termo. Ele te gera em mim, você a fé, quando a gente ouve a voz dele. Mas ele também remata, ele coroa, ele conclui a nossa fé. Ele é o autor e consumador da fé. Ele faz tudo, ele gera e ele consome. Ele faz acontecer em nós. Quem é esse autor? Jesus, o noivo, o amado, o qual, estou lendo o versículo ainda, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, se assentou à direita do trono de Deus. Qual é o nosso júbilo? A salvação. Suportar a nossa cruz. Ele diz: toma a tua cruz. Igualzinho ele, despreza a vergonha. Crente é envergonhado. Temos lutas, perdemos algumas coisas, as pessoas nos criticam, somos diferentões. Não é mais tanto como antigamente, mas ainda temos alguma coisa diferente. Ele disse que um dia nós nos assentaríamos com ele. Voz do amado é uma oportunidade de ouro. Zaqueu, desce daí, pecador, cobrador de imposto, desonesto. Ele ouviu a voz. Um cego, naturalmente não vê, ouviu a voz do barulho da multidão. Ele sentiu que havia algo diferente naquela multidão, na porta de Jerusalém. Quantas vezes passou o exército, passou o povo reclamando, passou o povo de greve, e ele ouvia aquilo. Algo é diferente. Ei, quem está criando esse tumulto? Jesus é o amado da nossa alma. Segunda coisa, depois da voz, o nosso amado já veio. Então quer dizer que o Manoel não está pregando nessa noite sobre a segunda vinda? Não, não é isso. A Sulamita aí estava no Velho Testamento, já concretizou. Jesus já veio em verbo encarnado, Deus como homem. Eu não estou falando da segunda vinda, eu estou falando, o nosso amado já veio. E entre essa vinda e a próxima vinda é a chave de ouro para ouvir a voz dele. Depois que ele voltar pela última vez, não tem mais como ouvir a voz da salvação. Alguém pegou? Então a parte B do capítulo 2, versículo 8 de Cântico, o versículo tema diz: vede. Primeiro você ouve, depois você vê, porque cai como Saulo, antes de ser Paulo, cai as escamas dos
Tem alguém? Me ajuda aí. Vede, ela ouviu. É tão forte, queridos. Lá com Isaías, e depois no Novo Testamento, quando Deus fala, tem que pregar, tem que levar a palavra, tem que pregar. Aí alguém diz assim: como ouvirão se não tem quem? Como se arrependerão e alcançarão a salvação se não ouvem a palavra? A pergunta é: onde você congrega, a igreja que você frequenta, a palavra que você ouve, ela te transforma, ela te confronta, ela te desperta, ela te mostra a bênção, mas mostra a renúncia. Essa palavra mexe. Senão você é mais um no meio de palavras que só te agradam. Não vou dar nome, porque senão vão bater em mim, né? Lindões e lindonas. Por aí vai. Vede, está na hora da igreja ver o mestre. Ele se aproxima. Nós vemos pelos olhos da fé, mas diz a palavra que um dia nós o veremos como ele é, em poder, em glória. Ai, xalabacumba. Eu estava ali quase não me arrebentando esse louvor. E nesse momento eu estava vendo algo. É lindo. É o mestre. Eu fico imaginando quando os meus olhos e os seus, pecadores como somos, mas perdoados pelo seu sangue, virmos um cavalo branco espiritual que deve ser o bicho. Quando vê aquele cidadão totalmente diferente de um Jesus miudinho, moreninho, queimadinho, cabelos brancos, forte, olhos de fogo. E para que você nunca confunda, vai estar escrito: Rei dos Reis. A Sulamita estava feliz por ouvir e ver um rei mortal. Eu e você temos que estar felizes e renunciar e viver o evangelho, porque veremos o rei imortal. Imortal é o meu Senhor, é o meu amado, meu Salvador. Xalabacandole me subiaia. Ai, abassaracá. Tem que renunciar, tem que ouvir, tem que se render ao seu chamado, ao seu propósito, custe o que custar. Se amar mulher, se amar pai, se amar mãe, se amar filho, mais do que a mim, diz o amado, não é digno de mim. Desculpaiada frouxa. Eita glória! A Sulamita, ela estava feliz, porque ela estava ouvindo e vendo o homem mais sábio da terra, de toda a história. Eu e você temos que alegrar, nós vamos ver a própria sabedoria, o que inventou a sabedoria, o que dá a sabedoria. Isso tem que te alegrar mais do que casa, carro, empresa, tudo. O nosso amado já veio, e ele não veio de qualquer forma. Tem que ver, ouvir e ver, cair as escamas, tirar a surdez espiritual. Ele diz, ele veio galopando pelos montes, saltando pelas colinas. Isso quer dizer que ele veio em ação, força e movimento. A Sulamita descreve um movimento ágil, decidido,
apontando para uma prontidão, um entusiasmo do seu amado alcançá-la. Jesus veio desse jeito para nos alcançar. Ele veio. Sei que ele vai voltar, mas eu estou falando que ele já veio em prontidão. Essa é uma metáfora da ação de Deus em nossas vidas. Deus não é passivo, Jesus não é passivo, a salvação não é passiva, a fé não é passiva, mas é cheio de vigor e propósitos. Na cultura hebraica, que é quando foi escrito esse texto, as montanhas e as colinas, na maior parte das vezes, representam grandes barreiras e desafios. Ou seja, o amado da nossa alma, ele atravessou dificuldades, chicotadas, carregar pecados que não era dele, humilhação, dores, rejeição. Toda essa paisagem simboliza o que Jesus superou de obstáculo para que hoje nós ouvíssemos a sua voz, a voz da salvação, a voz da verdade, a voz do novo caminho, a voz da intimidade, a voz. Ouvir o amado e vê-lo é um convite para confiar na sua fidelidade. Isaías 52:7 diz assim: como são maravilhosos os montes, ou sobre as colinas, os pés do mensageiro que anuncia as boas novas. Isso aqui era uma época que Israel estava preso à Babilônia, era uma época de sofrimento, mas não tem como discutir. Todo historiador, todo teólogo sabe que Isaías aproveitou aquele momento para inserir profecia sobre Jesus. Olha, Isaías, Velho Testamento, os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, do Evangelho. Ele veio como? Ele veio sobre os montes, saltando tudo isso, o modo de falar, que a segunda vinda ele virá sobre as nuvens, é diferente. Então ele diz, olha, ele veio anunciar as boas novas, que comunica paz a todos, que traz boas notícias e que proclama a salvação. O Velho Testamento não falava disso, ele está falando do amado da nossa alma, já cumpriu isso aqui, ele já veio. E ele declara: Sião, o teu Deus reina. Se você pegar o capítulo 52 e estudar ele, você vai ver que é uma mensagem de esperança, redenção, com foco na libertação do povo. Eu vou resumir ele em 4 tópicos rápido para você. Isaías 52, de 1 a 3, ele exorta Jerusalém a se levantar, a tirar a poeira, a livrar das correntes, simboliza a libertação e a escravidão nossa do pecado. A proclamação da salvação, Isaías 52, de 7 a 10, celebra a chegada do mensageiro que anuncia a paz e a salvação, como a mensagem que o Senhor reina. O chamado para sair da Babilônia, Isaías 52, de 11 a 12, ele reforça a necessidade de sair da Babilônia, representa nós deixarmos o pecado e nos purificarmos ao Senhor. O servo sofredor, que é Jesus, Isaías 52, de 13 a 15, apresenta a figura de um servo sofredor, que será exaltado e glorificado por Deus, mas antes sofrerá e será rejeitado pelos homens. Chega em casa hoje, amanhã come Isaías 52. Cumpriu a Sulamita, o texto comparativo, e cumpriu a profecia de Isaías. O Senhor já veio a primeira vez. Ouvir a voz, vou repetir como eu falei no início, está indo entre a primeira vinda e a última vinda. É a porta da esperança, é a porta da expectativa, é a decisão de ouro da sua alma. A segunda vinda ele vai buscar a igreja. Ele vai buscar quem ouviu a mensagem, confessou Jesus e diga para o seu irmão: você tem perseverado? Fala com ele: quando começar a tribulação, você vai perseverar? Ah, pastor, eu não fui no culto não, eu cheguei de viagem 2 horas, estava tão cansado.
Eu virei quase 30 horas com a Daniela, a Raíssa em aeroporto, em voo. Cheguei e vim para a estação de oração. O cidadão ali foi visitar a sogra e o sogro em Goiás. Pela primeira vez na história da humanidade, ele chegou no culto, eu glorifiquei. Aleluia. Eita glória, ele perseverou. Foi, irmão? Passa no RH e pega um aumento. Perseverar. Mateus 24, de 11 a 14, eu te alerto. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão. Irmão, isso não é futuro, não, me perdoe, isso já é presente. Cada dia pior, cada dia. Você está preocupado em falar dos outros? Não, eu como pregador do evangelho eu não posso dar nome, mas eu tenho que alertar. Eu falo, quem anda comigo deve lembrar, desde 2014, eu falo, o principal talento que a igreja tinha que pedir a Deus é discernimento de espírito, discernimento do bem e do mal. Hoje, depois de tantos anos, eu vi um pastor falando disso hoje. A igreja precisa de discernimento, mostrando o tanto de falso profeta. Os caras falam e a igreja vai à loucura, e a igreja não presta atenção, porque não conhece Bíblia. Irmão de Deus, está cheio de capeta nos púlpitos. Que absurdo, pastor, eu nunca mais volto aqui, me prova na Bíblia. Ele diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz, e os seus servos em ministros do evangelho. Bíblia. Ouve a voz do seu noivo, está chegando o tempo, está finalizando a oportunidade. Ouve, temor, tremor. Ele diz então, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos, e por causa da multiplicação da maldade, irmão, eu nunca vi tanta maldade. Uma discussão de trânsito já dessa é com picareta, metralhadora, motosserra, uma loucura. O amor da maioria é só você ir nos comentários, gente. Tem gente que faz uns comentários tão maldosos e assina: eu sou de Jesus. 13. Aquele, porém, que continuar firme até. Uma vez, quando eu abro aqui as caixinhas de perguntas, um pastor me perguntou lá na caixinha de perguntas, e a resposta está lá: o senhor acredita que uma vez salvo, sempre salvo? Pensei, tipo Jesus ali, ele está provocando alguma coisa, né? Eu escrevi para lá, está lá, visível. Eu falei, eu acredito nos eleitos, acredito nos separados, mas não acredito uma vez salvo, sempre salvo. Coloca lá, se você é escolhido, mas blasfema contra o Espírito Santo, já era. Se você é escolhido, se entrega ao pecado e morre na prática do pecado, sem arrependimento, não tem jeito. Por isso ele fala, confirma a minha teoria aqui: aquele que perseverar até o fim, será? Ouvir a voz não é só quando eu aceito ele e confesso, não, ou confesso, perdão. Ouvir a voz é todos os dias. Todos os dias. Escreveram as igrejas, as 7. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. A palavra é hoje, amanhã é hoje, depois da manhã é hoje, sim ou não? Fique atento à voz do noivo, fique atento à voz do amado. Esquece essa bagunça gospel, fixa em Cristo, fixa na direção do noivo, fixa em conhecer, amadurecer e viver a palavra de Deus. Tem alguém aí? Até o fim, firme será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunha a todas as nações. Então chegará. Irmãos, com a internet, com esse tanto de trem, está difícil de achar um lugar que não chegou a palavra ainda. Sim ou não? Vai encurtando. Vai encurtando. Para de olhar para Israel e olhe os verdadeiros sinais que vão dar direção para nós.
Então, quando eu acabei de preparar essa palavra, já era 6h05. Estava ouvindo um louvor, me deu uma vontade de dobrar o joelho. Eu dobrei o joelho e comecei a pedir Deus para me usar. E aí veio um acidente que aconteceu essa semana, que há muito tempo algo não mexia tanto comigo por dentro. O Espírito trouxe ao meu coração. Aqui acho que todo mundo lê. Teve o acidente do balão, lá em Santa Catarina. Quem não viu? Melhor perguntar assim. Você viu não? Então pesquisa lá hoje. O acidente do balão. Aquilo mexeu muito comigo. Foi ontem, antes de ontem. Aí veio meu coração uma comparação. Com todo o respeito aos familiares, não estou aqui, tem que orar. Morreu 8 pessoas até agora. Parece que 14 ou 15 sobreviventes. E aí eu fui ler de novo, que aqui estava mexendo comigo, depois que eu ouvi, que eu dobrei o joelho e veio no meu coração. Pensa aquele balão como a terra, um globo terrestre. De vez em quando você brinca assim, para a terra que eu quero descer, não é assim? Aqueles 20 e poucos que entraram ali, vão falar que é toda a população que já nasceu, que está viva e que vai nascer. Todo mundo dentro da terra. É aqui que Deus colocou, é aqui que Deus escolheu, para separar um povo, para provar um povo. Jogou o inimigo para perturbar nós. Luta. Então todo mundo naquele balão. A expectativa, quando você começa a crescer na terra, sempre é boa, natural. Vou estudar, vou ter um emprego bom, vou casar, vou crescer. Não acredito que nenhum ser humano não pensa um dia na vida que as coisas podem dar certo. Cada um na sua cabeça, no seu formato, no seu tempo. Subiu no balão, todo mundo alegre, o balão estava até sobrecarregado de pessoas. O balão sobe, a terra em movimento. A duração não é da terra, a duração é nossa. Enquanto Deus te dá um suspiro de vida sobre a terra, nós estamos. Acontece que ninguém sabe o dia nem a hora. Aquelas pessoas, penso eu, estavam felizes. Se você estudar lá, tinha casal com filha jovem, tinha pessoas mais de 50 anos, 60 anos, tinha pessoa de 30 anos, tinha namorado, tinha solteiro, tinha todo tipo de profissional ali, simbolizando a terra. Não estou falando que o acidente é isso, vocês estão me entendendo. Eu estou só fazendo uma... Preste atenção nisso. Subiu. Havia alguém dirigindo aquele balão, sim ou não? Sim. Mas chegou um momento em que as coisas deram errado. Quando ele viu que estava errado o piloto, hoje eu confirmei isso com o testemunho dele e de outros sobreviventes. Ele desceu o balão o máximo que ele podia, porque o maçarico pôs fogo embaixo. Ele desceu o balão a certa altura, por isso que as pessoas sobreviveram. Tem um vídeo que mostra 2 caindo muito alto, mas não fala se viveram, eu acho que não. Mas ele baixou. Quando ele baixou, ele disse, e a sobrevivente testemunhou, que o piloto falou, pula todo mundo, porque dava uma altura para pular, não para descer, mas não era alto. Ele baixou, ele conseguiu, pula. Virar alguns pularam. E essa jovem de 16 anos, ela pulou, os pais não conseguiram e morreram. Pula. Alguns já na altura pularam no desespero, porque estava acabando o tempo. Vai chegar uma hora que a trombeta final vai tocar, e quando nós acordarmos, o avião está caindo, o carro está batendo, as coisas estão pegando fogo, e não dá mais tempo. Agora, quem pulou junto? O piloto. A terra um dia vai acabar, Deus vai trazer nova, ele vai sair dessa terra. O diabo vai reinar 1000, é o que está na Bíblia. O Espírito Santo sai, ele reina. O balão, que não tem nada a ver com isso, tá? Não falando que é o diabo que roubou o balão, não me leve para o outro lado, estou só fazendo uma analogia. Pense você dentro desse balão. Chegou o momento que não dá, e o piloto diz: aquele que pilota a sua vida, está na hora de descer. Descer dessa vida, descer desse pecado, descer dessa frieza espiritual, descer dessa mornidão, descer dessa mentira. Ouve a minha voz e desce, porque eu estou descendo.
Estou chegando, estou vindo dos céus. Alguns morreram queimados, outros morreram quando caiu aquela bacia que você fica dentro, pá, o barulho é bem forte, e alguns saltaram. Aí mexeu muito comigo o testemunho que saiu hoje, que eu fui ler no fim do dia. Um camarada que é tipo um caseiro da região lá, o primeiro nome eu não recordo, mas eu memorizei o segundo, eu não sei o que, de Jesus o nome do cara. E ele disse que quando ouviu o barulho, a mulher acordou ele desceu para fora, vendo aquele negócio, o balão tinha caído próximo, veio um cidadão todo meio tonto, e ele vai até o cidadão, o testemunho dele, o cidadão que pulou, e ele fala, você quer um cobertor? Ele fala, não, diz que a roupa estava meio chamuscada, meio rasgada, e ele estava meio grogue, não quero. Quando ele viu o cidadão saiu correndo, ele foi atrás, o cidadão parou de frente a uma igreja do lado da fora, e joelhou e agradeceu a Deus pela salvação. Está na hora de descer do nosso ego, está na hora de descer do que nós queremos fazer, está na hora. Ouve a voz do noivo, ouve a voz antes que o balão pegue fogo, ouça a voz, ajoelhe diante de Deus, como esse homem desesperado, ajoelhe. O nosso amado já veio, já foi visto, e a sua voz está na Bíblia. Cânticos 2:8, eu estou encerrando, desafia a ouvir a voz de Deus, reconhecer a sua presença ativa e celebrar a servidão a Ele e ao próximo. Ele é o amado que superou os montes, as colinas da luta, da dificuldade, para estar conosco e nos salvá-los. Temos que vencer as colinas do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, do nosso eu, para encontrar com Ele. Que nós possamos responder todos os dias a esse chamado, por gratidão, por confiança, por amor. Está na hora de fechar para outras vozes, está na hora de se posicionar. Ouça bem, o celular te domina, o celular te engana, não é para você quebrar, não é para você jogar fora, mas comece a filtrar mais, comece a abrir mais tempo, curta a sua vida, mas dê mais tempo a Deus, assuma uma posição. Você é crente, você é escolhido com um propósito. Você ouviu a voz do seu amado hoje nessa pregação? Você está disposto a abrir seu coração e permitir que Ele te reencontre como no primeiro amor? Mas não deixa a semana roubar isso não, não deixa os problemas roubar isso não, não deixa as dificuldades roubar isso não. A hora da casa do Senhor é a casa do Senhor, a hora de servir o próximo é a hora de servir o próximo, a hora de orar é a hora de orar, a hora de ler é a hora de ler. Nós fazemos agenda para tantas coisas. E o engraçado é que depois que desceu, os que entenderam, o balão ficou leve, subiu e incendiou. Queria que você curvasse sua fronte. Educadamente eu te peço, desligue de tudo agora. Pare o seu celular. Não converse com ninguém. Feche seus olhos assim, mas não fecha por fechar, não feche. Tenta encontrar Deus dentro de você. Encontre o Espírito Santo que habita em você. Se você ouvir a voz do Espírito, não endureça seu coração. Não arrume desculpa, não põe freio. Não. A oportunidade de ouro é ouvir a voz do amado todos os dias. Às vezes ela parece dura a direção. Quanto mais louca ela parece, mais certa que é de Deus.
vai por mim. Fale com Deus, assim, eu queria que você abrisse seu coração, estou te pedindo, com respeito, com educação, como pastor, como amigo. Desce do pedestal. Se a gente ouvisse a voz de Deus, nós precisaríamos de tantos eventos, de tantos palcos, de tantas coisas. Como que a igreja antigona mesmo era tão cheia do poder da unção, de avivamento, eles não tinham nada disso. Hoje nós dependemos de tantas coisas para ouvir Deus de novo. Por que não separamos o secreto mais? Será que você vai conseguir sair daqui como entrou de verdade? Será que amanhã e depois vai permitir que o diabo traga tantas coisas para apagar isso da memória? Hoje o seu amado, o meu amado falou com a gente muito. Não é porque você está ganhando dinheiro, não é porque está dando tudo certo que Jesus está aprovando. Não é porque tem profeta falando só coisa boa para você, que Deus te ama, Deus sei o quê, que Deus está te aprovando ou me aprovando. Não. Eu não acredito em quem ouve a voz e não serve na casa do Senhor, não serve ao próximo. Não acredito, não consigo mais. O Espírito Santo colocou isso muito forte no meu coração, muito forte, muito forte. Deus está lá falando coisas boas, prometendo coisas boas, mas não tem a ver com salvação. Ele está te mostrando que Ele te ama, Ele quer você. E às vezes é um amigo, às vezes é um pai, uma mãe nossa, um filho, e a gente quer mascarar por amor. Não adianta mascarar. Você está ajudando a pessoa a ir para o inferno e não quer acreditar. Talvez você entrou aqui hoje e sentiu vontade de ter esse Jesus, não uma religião, mas Jesus. Você quer tomar sua cruz e quer segui-lo. Você quer descer desse balão religioso enquanto é tempo. Não existe outro passo para o reino de Deus a não ser o primeiro dele, confessar Jesus como Senhor, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos. Não tem. Todo mundo de cabeça baixa, olho fechado, orando, falando com Deus. Você conversa com Deus, pede Deus aí. Desce um pouquinho do pedestal. Do jeito que você está, se você quer confessar Jesus como seu único Senhor, levante sua mão onde você está, só sua mão. Se tiver alguém aqui nessa noite, entrou aqui, nunca confessou Jesus, sentiu no coração, entendeu e quer confessar, ou quer reconciliar de verdade, parar de brincar de reconciliar, quer voltar, indiferente se está no pecado ou não, está frio, não está agindo, não está fazendo, sabe, sente vontade de interagir, mas não interage com a obra. Você quer voltar a orar, voltar para o secreto, você quer falar com Deus de alguma forma. Deus, eu entendi, ouvi tua voz, senti vontade, sai do seu lugar, ajoelha aqui na frente, ou fica em pé, reconcilie. Eles vão cantar, e se você sentir vontade, você vem. Senão você conversa de onde você está aí, sem problema. Sobre os montes de Jerusalém, solta a noiva apaixonada,
esperando para dançar. Vem saltando sobre. Fique de pé conosco e adore. Vamos adorar a Deus juntos. De Jerusalém, solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes.
cantina deliciosa ali fora, toma um caldo ali bacana. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, que seus ouvidos se abram para a voz do Senhor, que você conquiste tudo aquilo que Ele já separou. Vai em paz, em nome de Jesus.